Bem, eu queria retomar e encerrar as minhas considerações sobre o nacional-estatismo. Encerrar é modo de dizer, porque essa é uma questão maior e sujeita a muitas controvérsias, e penso que ao longo do tempo nós voltaremos para, sob novos ângulos, considerar essa mesma questão. Então, na vez passada, na emissão passada, falamos das tradições nacional-estatistas, particularmente aqui na América Latina, no Brasil, no México, na Argentina, mas também em outros países. Em Cuba, configuramos o castrismo como uma expressão radical de esquerda dentro do nacional-estatismo, numa primeira fase, claro, antes que a Revolução Cubana se transformasse numa revolução socialista. Essa tradição nacional-estatista, muito forte, ela acabou conformando em nosso continente uma cultura política enraizada. Muita gente diz, mas será possível que tanta gente tão diferente possa caber dentro de um mesmo conceito? Cárdenas, Perón, Getúlio, Brizola, Jango, Lula, Kirchner, Chaves. É possível envelopar toda essa gente num termo apenas? Penso que sim, desde que de cultura política, esse conceito de cultura política, vocês a tomem de uma forma plástica, de uma forma dinâmica, como é a melhor forma de conceber a cultura política. A cultura política não é alguma coisa estática, não é uma coisa congelada. Ela se dinamiza ao longo do tempo, ela se redefine, ela se modifica, ela se metamorfoseia, se apresenta de diversas maneiras, mas por ter denominadores comuns, por ter algumas referências comuns, nós podemos falar de uma diversidade de movimentos que cabem dentro dessa cultura. Nós vimos aqui os resultados positivos que essa cultura política trouxe para as classes populares na América Latina e no Brasil em particular. A coisa do o avanço em termos de conquista de direitos, políticas públicas que atendiam a demandas populares. Não à toa, essas lideranças nacional-estatistas, apesar de ter passado tanto tempo, ainda são consideradas positivamente e são mesmo amadas por segmentos importantes, sobretudo das classes populares. Porém, essa cultura política tem limitações, essa cultura política tem limites que ela não consegue ultrapassar. E essas limitações é que eu queria considerar hoje em particular. Em primeiro lugar, a questão da conciliação. Eu vou tentar abordar, nessa perspectiva das limitações, duas referências básicas. Em primeiro lugar, a questão da conciliação. Sistematicamente, salvo os setores de extrema esquerda dentro da cultura política nacional-estatista, mas de modo geral, e sobretudo os mais moderados dentro dessa cultura, eles são muito conciliadores. A cultura política se destaca por esse traço da conciliação de classes, de um discurso de integração nacional, em que dentro da nação as classes populares se diluem, os interesses específicos desaparecem, e isso faz com que as pessoas imaginem-se numa sociedade harmônica e se despreparam para o conflito. Ora, democracia é conflito. A democracia é um sistema que é frágil e forte ao mesmo tempo, porque ela reconhece o conflito e incentiva o conflito, inclusive, a se manifestar. Então eu penso que a cultura política nacional-estatista, não à toa, ela tem muitas lideranças autoritárias dentro dela. Não à toa a gente encontra tantos militares dentro da cultura política nacional-estatista, com suas concepções verticais e hierárquicas. Há uma perspectiva de não reconhecer o conflito, de não admitir o conflito, de não incentivar o conflito. E essa perspectiva conciliatória acaba formando uma consciência que vai despreparar as pessoas para enfrentar situações
de crise, situações de enfrentamentos. Isso, a meu ver, é que explica em certa medida, não exaure a questão, mas explica em certa medida as derrotas de Jango em 64 e outras derrotas fulminantes, catastróficas do nacional-estatismo, que não se prepara para enfrentar situações de conflito. De certo modo, aqui a derrocada lulista e dilmista, isso não quer dizer que eles vão desaparecer, ao contrário, são lideranças que permanecerão no tempo, mas essa derrocada súbita, fulminante, está ligada a essa questão, né? Essa cultura da conciliação que não prepara as pessoas para o enfrentamento. E isso tem como contrapartida, é a segunda questão que eu queria abordar, a coisa do desprezo pela auto-organização das gentes. As pessoas preferem se ligar ao Estado, reclamar do Estado, pedir ao Estado, se proteger sob as asas do Estado, em vez de confiar nas próprias forças, em vez de confiar nas próprias organizações. Então é muito comum vocês encontrarem na trajetória do nacional-estatismo, não em todos os episódios, mas na maioria deles, essa característica do definhamento das organizações populares. Elas fortes, muitas vezes, no período prévio à ascensão do nacional-estatismo, elas definham, elas perdem força, elas se desagregam, e isso vai contribuir também para, nos momentos de enfrentamento, as forças populares estarem sem condições de irem para enfrentar as forças eventualmente golpistas ou partidárias da regressão ou da reação. Então, a meu ver, são esses dois grandes limites que caracterizam a cultura política nacional estatista. A perspectiva da conciliação e o desprezo, a negligência, a subestimação da auto-organização das gentes. Essas duas limitações têm sido responsáveis por um grande número de fracassos e de derrotas da cultura política nacional estatista. E é por isso que nós devemos pensar em superá-la, em trabalhar no sentido de fazer com que organizações populares e os movimentos populares tenham noção dos conflitos, tenham noção das contradições e se preparem auto-organizadamente para enfrentar situações de crise e de enfrentamentos. Fiquem espertos e não esqueçam, quando assistirem o nosso programa, não esqueçam de curtirem e se inscreverem, para que vocês possam ser notificados a cada nova emissão. Todas as semanas estaremos aqui com novas discussões, com novos debates e, eventualmente, em edições extraordinárias para abordar temas candentes da conjuntura.